Chamo-me Roberto Gamito, um tipo gordo, no entanto com língua ágil, capaz de ultrapassar qualquer obstáculo. Pelo menos em teoria. Hoje trago-vos um tema polpudo que vai ser abordado da forma mais frágil possível, uma vez que é de improviso, eu só tenho o tópico, vou discorrer em torno dele, queira Deus, humoristicamente. Sobre o progresso num sítio mais ou menos pequeno, o pequeno com ânsias de crescer e são dores de crescimento aplicadas em virtude do progresso. A miúdo é sempre visto positivamente. Eu acho que a psicologia positiva, que me parece um oxímoro, se é psicologia não pode ser tendencialmente positiva, nós tentamos purgar o mal qual religião tentou fazer com o diabo, separar qual Salomão o bem do mal, mas há sempre alguma sombra que se acoita na luz. Nós não conseguimos extirpar esses pontos negros dessa luz. E no progresso não é exceção. Eu sei que há muitos acólitos do progresso, é sempre acima, agora é que vai ser bom. Qual Jeff Bezos, aquele que diz, esqueçam lá da água se tiverem com sede, porque esta água faz falta aos servidores de inteligência artificial que podem eventualmente, se quiserem, tornar-se o nosso salvador. Ora, o nosso salvador hoje não é uma lenda, não vem informado, e também informado numa narrativa que nos pode, ao menos, pôr sentadinhos a escutar um tipo, ai que história tão bonita e inspirar escritores de todas as gerações, não é uma figura semi-histórica como um Dom Sebastião ou variantes que há gajos desses em todo ao lado. Aliás, às tantas é sempre o mesmo que andou a saltar de país em país. Dom Sebastião saiu daqui, foi para outro país, mudar de nome, o gajo é eterno e a sua missão é desencalhar os povos no sentido de contributo é que os povos fiquem à espera, tornar-nos uma espécie de amada que fica no porto a acenar ao seu marinheiro. Só que o marinheiro também acena, mas dentro dele está a pensar, nunca mais me apanhas, vou comprar tabaco do outro lado do mundo. Espero que esse tabaco te saiba bem. Dizemos nós mais maduros após percebermos que há aqui coisas que deixámos escapar à primeira vista em virtude do amor ser cego e em virtude de nós não desatirarmos ao mar porque ouvimos aquelas histórias das sereias. Não, vamos só acenar com um lenço como se quiséssemos que o treinador da equipa de futebol, que é do nosso sagrado, fosse à sua vida, que não deixa de ser engraçado, a polissemia do lenço. Numas situações é para expressar o amor, a vontade de reencontro, o gajo ainda não abalou, já está a gaja a dizer faz favor volta, num contexto futebolístico é no sentido contrário, vai lá se te vais embora. Tornámos-nos cínicos no ato de abanar o lenço branco. E depois há aqueles mais literalistas. Será que o gajo é miúpe? Vamos pôr um lençol branco, como eu me recordo nos tempos áureos do degredo do peseiro. Vamos cozer todos os panos brancos que encontrarmos e vamos forrar as bancadas a branco, que isto não pode passar despercebido. Nós estamos a dizer, alguém te espera do outro lado, faz favor de dizer embora. Falar do progresso, de tecnologia quase por consequência, é enfrentar pessoas que são incapazes, cronicamente, de ver o lado negativo. Fascinante. Pessoas que, quando não são abordadas diretamente por estas questões, conseguem dizer frases como, ou lugares comuns como, não há bela sem senão, não há bela sem cabrão, não há bela sem um monstro e por aí vai. Quando tocamos nas amadas, nas donzelas que eles julgam proteger, pois conseguiram descortinar tetas onde nós só vemos uma vaca ao longe, isto são formas de pensar como outra qualquer, e não conseguem conceber que a tecnologia possa ter eventualmente um lado daninho. Nem estamos ainda no início da discussão, a fazer um inventário, medir as proporções. O lado daninho é superior ao outro. No meio da discussão, lançará, evidentemente, a ideia, isto é neutro. E é tudo neutro. Esta bomba atómica é neutra, é tudo neutro. E a neutralidade parece-me que é um belo apiadeiro onde nós pousamos o cérebro e de seguida partimos sem ele. E neste mundo está tudo bem, como se costuma dizer. O progresso, num sítio pequeno, como não podia deixar de ser, com filósofos amigos do Pinker ou não, a coisa melhor que pode acontecer até começarmos a ver os seus efeitos.
E isto é trabalhos precários para todos, é uma espécie de filantropia da miséria. Ai, mais trabalhos, está bem, mas depois inflaciona o preço das casas. Antes um gajo conseguia arrendar uma casa com muitos quartos por tudo e meia, havia casa para todos, havia mais oferta que procura, não sei se é assim que se diz, mas havia muito mais casas do que pessoas, a não ser que um gajo se desdobrasse em heterónimos e cada heterónimo precisasse de uma casa. Mesmo assim, mesmo com um batalhão de Fernandes Pessoas desdobrado em dezenas e dezenas de heterónimos, havia casas, os armazéns, estou a falar no contexto que me é caro, a coisa complica-se e aquilo que surgiu como uma promessa surge sempre. Nós estamos num deserto real ou ficticiamente vendem-nos a ideia que antes desse Salvador, é o Salvador da precariedade, é um oxímoro, mas é vendido assim porque a reflexão não vai a esse ponto. Nós abraçamos a ideia, mais empregos é bom, as rendas encarecem, dá-se a quebra das dinâmicas familiares, que é tudo com horários esgazeados, uma alternância de horários que um gajo não consegue manter ritual nenhum, e dão só luz. Vejam bem onde é que a perversidade vai, caldeada com o aroma da saúde mental e a psicologia para bem do trabalhador, não, para bem da produtividade. E a produtividade, ora aí está, como diz o José Mário Branco, estrafega um horário de uma pessoa, ou entras às tantas da manhã ou às tantas da tarde, não consegues manter ritual nenhum. 6 em 6 meses ou de ano a ano fazem questão de fazer um questionário. Eu peço perdão pela brincadeira linguística, mas em horário laboral somos mais redundantes com outra coisa, é a repetição, e eu começo a borbulhar por dentro. E será que o novo vai brotar daqui? E se é o novo, vai chamar-se revolução. Também nós somos fustigados. Não é só mentalmente. Eu sei que a psicologia, a saúde mental é importante, nada contra. No entanto, Federici, e é preciso perceber a instrumentalização da cena. E eu estou a tornar isto demasiado sério para o podcast que é. No entanto, é preciso enverdar de peito aberto para começar a pensar politicamente nas coisas. Não é só pôr aromas. Iogurte com sabor a morango. Com aquele sabor não consegue regressar ao passado tipo Proust. Está pouco morango aqui, está pouco de sabor para que eu consiga rebobinar até a infância e começar a escrever e encafuar-me num quarto forrado da cortiça. Aliás, eu não posso pagar o quarto a não ser que eu, forro o mundo da cortiça para não vos ouvir. E só isto já é bom. Não precisamos todos escrever livros. Só que nos afastemos dessas ideias. Mesmo que a revolução surja, nós estamos tão cansados fisicamente, este lado tem sido descurado. O lado psicológico tem importância e, no entanto, é preciso saber a instrumentalização. Mesmo o psicólogo, está sempre no sentido do patronato. Isto é preciso quebrar esta ligação. É preciso mesmo quebrar esta ligação. Depois há suicídios aí, em certos sítios, ou em todos. E ninguém está a falar nas grandes fábricas em Portugal, tipo Auto. Eu digo Auto e onde é que nós estamos? Qual é o continente? Europa. Vocês depois põem o IFAN e partem daí para a conclusão. E ninguém está a falar... Estamos a virar costas àquilo que o trabalho faz. O trabalho está a espatifar a um nível o ser humano e o português. Isto está a entrar nos molos do peixe fresco. Eu quero olhar para o progresso na medida em que nos desfalca concretamente daquilo que antes existia. À distância é melhor do que... Ou seja, venderam-nos um futuro e aquilo que nos dão é só miséria. Na questão das rendas, seja na questão dos trabalhos, isto podia ser desdobrado, podia haver aqui... sim, mas é melhor isto do que nada. Está bem, mas antes via-se melhor. Às vezes perdemos esse alcance panorâmico, mas... E a ministra disse algo como... Esta reforma laboral é inevitável. Ora, aí está... Que é uma fraseologia que também o Salazar dizia. Ele dizia que determinadas coisas eram inevitáveis. O inevitável é uma palavra que escorre abundantemente de cabecinhas e línguas tendencialmente despóticas. Quem é amigo da democracia, eu agora apanhou-me de surpresa, eu pensava que o governo do Montenegro, os gajos falam tanto de democracia e afinal não há democracia, não há possibilidade de sequer mudar um pintelho, então isto é tudo inevitável. Se é inevitável, acabem-se os diálogos, acabem-se as eleições, acabemos com tudo, não vale a pena, é inevitável. Não há outra forma, sempre foi assim.
Porque se sempre foi assim, não vale a pena mudar, mas vamos mudar para melhor para uns poucos. Vamos salvar o cume, o 1% que está mesmo no cume. Isso faz sentido, mesmo geograficamente falando. A subida da água do mar, vamos todos morrer, vamos todos, à vez, despedir-nos destas ideias de vida melhor. Ai, vida contemplativa, caga nisso, que isso não é produtiva. Monetiza essa cabeça, pensamento. Aqui não. Quer dizer que a reforma laboral é inevitável. Claro, ainda bem que estes ministros só conseguem falar através de slogans. Caso contrário, podia dar aqui interpretações, como diria o Nietzsche. Não há factos, apenas interpretações. Não precisamos gastar a cabeça a carburar. O que é que será que ela quis dizer? Porque ela, quando diz aquilo, um gajo até pode olhar para as entrelinhas. Não está cá nada. Não está cá nada. A humanização não se pratica. E bem, o acionista não quer. Onde é que eu ponho aqui a coluna da humanização? É pá, tira essa merda, aumentou os lucros. Preciso mais 13 iates e um mini iate para servir de complemento ao grande iate, um nano iate, um pico iate, uma matriosca de iates, o mais pequeno serviu o maior e por aí vai, para fazer uma espécie de réplica da sociedade no grande iate, sozinho no grande iate. Vão saltando de iate em iate os pequeninos liliputianos, mas um dia os liliputianos sobem pelo Gulliver acima e vais ao chão, amigo, vais ao chão. Se há coisa que temos de elogiar no governo do Montenegro é que conseguiu abafar o Ventura. Pirotecnia verbal todo o santo dia. Não está a ser analisado com cabeça nem unhas, mas aquilo que a ministra diz é fundamental. Os caminhos aqui já não bifurcam. Agora é em frente. A democracia não vale a pena, a discussão não vale a pena, porque é só isto. E é isto, e isto, cada vez mais isto. Ok. Com que então é isto? E eu não tenho grandes conclusões humorísticas sobre isto. Hei de falar sobre outra coisa no Ninguém 100.000, relativamente a uma cena muito prática que são as estradas e como vemos o progresso a dar de si facilmente em sítios mais pequenos, onde os problemas estão mais à vista, viramos costas aos verdadeiros problemas. O que a ministra disse é um atestado de óbito ao diálogo. O que a ministra fez foi uma espécie de tentativa de extrema-unção da democracia, supondo que ela está moribunda. Está ali, vai, não vai. Os padres chegam à vez em torno daquele ser que não se decide morrer. O que é que eu vim aqui fazer? Paz à sua alma, e a democracia, larga-me, caralho. Foda-se. Se a democracia fosse aquele influencer que não gosto de estar associado e entrar nos discursos deste e daquele porque não me identifico, se a democracia tivesse um canal de YouTube em que dissesse eu não quero estar na boca daquele Montenegro, não quero estar nessas bocas, pá, vocês sujam-me a um ponto, tenho de tomar um banho de sais, de leite de burra, recuar até ao tempo da Cleópatra, esfregar o corpo, aquelas mamas da democracia com um esfregão bravo, caralho, ficar todo em sangue. Só há uma puta nas vossas bocas. Respeito, pá. Como vocês dizem. Está a ser uma avalanche de clarificações por parte do governo e agora vamos buscar aquela ideia que foi corrigida, aparentemente, se bem que ele depois desbrancou-se mais à frente, o Ministro da Educação, quando ele falou qualquer coisa como se isto é só dos pobres, isto abandalha-se tudo. Não, vocês cortaram isto, eu fui mal interpretado, olha, eu sou um humanista. É delicioso porque quando há entrelinhas, não é o caso desta ministra, esta ministra não precisou de intérpretes, não é necessário mandar vir um charter cheio de exegetas para tentar perceber as palavras da ministra quando diz a reforma laboral é inevitável. Não precisamos. O que sucede neste governo, algumas vezes, cada vez menos, porque a coisa está-se a clarificar a um ponto em que não nos serve nada ler poesia, a coisa é espantosamente literal. Evidentemente, se nós tivermos uma propensão para a poesia, podemos querer ver coisas onde elas não existem e às tantas, será que o gajo está a ser irónico? O gajo é um tipo fixe. Podemos ver isto, que há pessoas também que vão por aí. Às vezes o neoliberalismo começa a alucinar tipo inteligência artificial. Não, o gajo está a dizer precariedade, mas a flexibilidade é boa, pá, é boa para todos, é, melhores condições, mas diz-me exemplos por aí. Não existem, mas este é que vai ser, porque nós somos a exceção. Grande economia, uma economia de fazer inveja aos recém-nascidos. Uma economia de fazer inveja a todos os países da Europa e de aspirantes economistas e de trafulhas. Uma maravilha! Numa espécie de constelação de ministros, muitas vezes, recuando talvez de há uns 2 anos a esta parte, a forma de interpretar as palavras de um determinado ministro só
obtemos a chave mais à frente. De educação, precisamos de mais a ministra da Saúde e depois do Trabalho, ou seja, da cultura e da pesca e do caralho. Não é da pesca, eu estou só a exagerar a regra dos três. O valor da cultura facilmente reflete naquilo que nós estamos a ver. Podemos finalmente fazer uma espécie de ressenha daquilo que foi dito por Ministro da Educação na altura, em que ele... Ai, meu Deus, uma virgem ofendida, vocês cortaram-me o conteúdo e agora parece um selvagem a dizer que os pobres, quando estão isolados, trafegam tudo. É preciso ricos. É isto que eles estão a fazer daí para a frente. Depois nota-se que, afinal, a tua correção é que precisa de ser corrigida. Afinal, sem querer, supondo que o jornalista agiu de má fé ou o criador de conteúdo nos jornais cortou aquilo de molde a pareceres um papal e tu, não, olha que eu tenho ainda uma pinga de humanismo. Afinal, não tens, e o governo assim o assevera vezes sem conta todos os dias de forma pirotécnica. É isto. É exatamente a mesma coisa aplicada em todas as esferas, nos hospitais, nas escolas. É sempre a ideia que o pobre é que estrafega tudo. A única maneira de a coisa ter alguma qualidade é juntar o pobre e o rico. É isso que manteve o Sistema Nacional de Saúde num estado razoável. Os ricos vão para o privado, os pobres ficam com o entulho. Não há manutenção, não há melhorias de nada. Aplicamos a culpa ao pobre. Não, o pobre estragou tudo. O gajo não tem nada, espatifámos a vida toda. O gajo matou-se na fábrica. É saúde mental. Isso aí acho que ainda é o início do início. Nós nem sequer começámos a vislumbrar esta ideia. Quando se começar a cruzar a saúde mental por via da psicologia para tentar justificar doentiamente o facto de alguém se ter suicidado em pleno trabalho para afastar as responsabilidades da própria fábrica da entidade patronal, vai ser um delírio. Já está a começar a acontecer. Os críticos para desocupados em certos países já começa aí. O Japão, que vocês tanto gostam, nesse aspecto uma miséria, mas em Portugal já começa. Já começa, ainda há pouco documentado, pessoas que se matam nas próprias fábricas e ficarmos pelo lado da pessoa não está bem ou não esteve bem, estava doente, isso é um gesto profundamente político, talvez o mais decisivo. Eu decido terminar a minha vida no trabalho. Eu saí de casa com a vontade de me matar aqui, isso nem chega às parangonas. Parece que o humor não entrou, tudo isto me está a causar um asco. A própria ideia montada, não sei se inocentemente, para afastar o suicídio das parangonas, este cruzamento entre o trabalho que espatifa mental, fisicamente ninguém fala, já ninguém fala de acidentes de trabalho. A etiquetagem rápida que é aplicada a tudo. Aplicar uma etiquetagem rápida ao Trump é desconhecer que ele faz parte de um grande problema, é não querer pensar. Para deixar já as coisas bem clarificadas, estas fusões entre psicólogo, pop, empreendedor, influencer, é sempre no sentido da produtividade. Há coisa de semanas, uma psiquiatra, quando se aproximava do tema do trabalho, vocês haviam de ver a forma como ela fugia a isto. O problema nunca era político e dava sempre a volta e punha a culpa na pessoa que estava estilhaçada. Uma abordagem doentia. Andamos sempre a fugir à merda do problema. Como se isto não bastasse, como se não tivesse mal o suficiente, está uma gaja e um batalhão de gajos, isto vai para a frente, vai piorar, para o vosso bem. É como se o gajo, na Idade Média, tivesse a chicotear outro nas costas, olha, o gajo a gritar e pouco barulho que isto é para teu bem. Vais sair daqui uma pessoa melhor, estou-te a desconstruir, pá. Olha para mim a desconstruir a esquerda. Farto de ver desconstruções. Eu quero é construtores em altura, quero pensamento é empilhar, é construir à altura. Deixem de desconstruir, estão a aplanar tudo, estão a usar dinamite suave. Olha para mim a desconstruir como se eu fosse uma criança em câmara lenta. Ai, falta crítica à esquerda. Foda-se. Pessoal, em 2026 a dizer que pá, devemos ser mais críticos, falar das classes e etc. Epá, com caralho, meu. Vamos ser abarroados com uma pinta do caraças. E este foi o Peixe Fresco. Havemos de voltar com um fogo mais humorístico e ainda até tocar nestes assuntos com uma verve mais humorística. Mas eu precisava de expor isto, porque está-me a encher a cabeça estas ideias. Se fôssemos um desgraçado à procura de ajuda, olhamos para um lado, podes socorrer-me, e essa pessoa ainda acentua o nosso desnorte, o que ele faz é uma espécie de pedreiro que expande o labirinto. Nós pensávamos que estávamos quase a sair. Não, tem calma que eu estou a expandir.
É obras de expansão. E andamos a correr, a correr. Não é tanto se morremos na praia, como dizia o José Mário Branco. A quantidade de pessoas que morrem antes de chegar à praia é estúpida, não é? É estúpida, absurda. Quando nós vemos pessoas a morrer no mar Mediterrâneo, que são muitas, e eu não quero fazer aquela justificação. Vocês sabem isto, já estão fartos de ouvir. Mas a quantidade que morrem antes de chegar à praia no deserto do Saara, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Vocês andam a fugir à morte com uma pinta do caralho, não é? Andam a fugir ao mundo com uma pinta do caralho. Está ué da bem, não é? Isto está muito bem. Ai, menos política. Até o Montenegro diz isto. Não misturem a política naquilo que eu estou a fazer. O que é que tu estás a fazer, pá? E este foi um peixe fresco. Até à próxima.